agora eu converso com a Giana Andréia Jacó. Ela vai contar um pouco sobre sua trajetória no movimento e dar um testemunho pra gente. Bom dia, Giana! Bem-vinda à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Que alegria, né? Quando eu recebi esse convite, meu Deus, meu coração pulou de alegria. Bom falar com você. Que alegria, alegria nossa. Giana, conta pro povo da onde que você está conversando com a gente. Eu estou conversando de Marabá, no Pará. Delícia de terra. É verdade. Quente. Quente mesmo, mas muito agradável. Jana, então vamos começar. Eu queria que você contasse para mim a sua trajetória na igreja, desde o começo até você conhecer as Mães que Oram. Então, Moninha, eu nasci num lar católico, minha família é toda católica, eu tive uma tia-avó freira, né, que até foi diretora de um colégio em Belo Horizonte, do Pio XII. E tenho primos, padres, então eu nasci dentro, assim, frequentando a igreja mesmo, mas eu tive uma figura que foi muito importante nessa sementinha que foi plantada, né, que foi a minha avó materna, minha avó Lair. E ela sempre me levava, desculpa que eu até me emociono, porque ela foi uma figura muito importante na minha vida, em termos da religião. Ela me conduziu para a religião, ela me fez amar a Igreja Católica, porque ela era uma pessoa muito fervorosa, uma pessoa que defendia a nossa fé. Então, ela realmente ela me ensinou muito da fé que eu tenho hoje. E é a minha inspiração até hoje, né? E como muitos outros jovens, eu depois fui para a faculdade, me afastei um pouco da igreja, fiquei nessas indas e vindas, missas de domingo, nem todos os domingos, até que 7 anos atrás eu tive o meu encontro pessoal com Deus. Foi muito lindo, foi assim uma coisa que realmente modificou a minha vida por completo, né? Esse meu encontro pessoal, me senti amada por Jesus, dentro da paróquia que eu frequento aqui em Marabá, né? Eu estou falando de Marabá, mas eu sou mineira de nascimento, capixaba de criação e sou paraense de adoção. Hoje eu já moro há 4 anos aqui, né? Então, aqui em Marabá, eu tive esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele realmente transformou minha vida, ele preencheu aquilo que eu realmente estava procurando em outros lugares, né, como Santo Agostinho, mas ele estava dentro de mim. Eu tive uma experiência linda de cura de uma doença que eu tinha nos olhos. Eu estava perdendo a visão lateral. Já tinha 11 anos que eu buscava um tratamento, buscava até mesmo um diagnóstico que eu não tinha, mas eu vinha perdendo gradativamente essa visão. E Jesus me encontrou, curou meus olhos físicos, mas o que ele mais queria e o que eu tenho assim contado com a graça dele é para curar dos meus olhos espirituais. Então foi basicamente de 7 anos para cá que eu tenho essa caminhada mais intensa na igreja depois do meu afastamento, né? Giana, é interessante você falar isso porque você é médica, né? Sim, sou Inte- médica. Eu testemunho isso porque, assim, eu tenho todos os exames durante os 11 anos que eu busquei o meu diagnóstico, a minha cura. Eu tenho todos os exames e tenho o exame do dia seguinte em que Jesus realmente tocou os meus olhos, né? Como ele fez com o cego Bartimeu. Ele tocou os meus olhos e foi como se uma cortina tivesse se aberto. E eu comecei a enxergar tudo. Que lindo, Giana. E é lindo também porque quando você fala 11 anos procurando a cura, aquela hemorroíça também eram 12 anos procurando a cura, procurando médicos, gastou tudo que ela tinha e encontrou a verdadeira cura e a restauração por completo no Senhor, né? Nossa, e é lindo, porque a restauração é completa mesmo. Tanto que o meu oftalmologista, quando ele viu meu exame de campimetria, ele falou assim: Giana, você não enxerga como uma pessoa normal, o seu campo visual é maior do que das pessoas normais. É Então, hoje eu enxergo tudo que está ao meu redor, coisa que eu não enxergava antes. emocionante mesmo. E o mais lindo é que abriu seus olhos do coração, né, Giana? Sim, eu não deixei passar, sabe, Maninha? Porque quando ele abriu os meus olhos físicos, ele tocou também o meu interior. E aí ele modificou aquilo que... Modificou e tem modificado o que existe dentro de mim a cada dia, né? Eu sei que é um processo de conversão que vai acabar o dia que eu vier a deixar, né, esse plano terrestre, mas ele tem aberto cada dia mais os meus olhos espirituais. Isso é o melhor de tudo, mais do que os olhos físicos, né?
É verdade. Giana, você sendo capixaba, né, viveu no Espírito Santo, nasceu em Minas, viveu no Espírito Santo e adotou o Pará. A gente sabe que as mães que oram nasceu no Espírito Santo o movimento, né? Então você viu também o nascimento ou quando chegou para você já estava em andamento? Não, eu não vi o nascimento, eu já morava aqui no estado do Pará quando começou o movimento. O meu contato com as mães que oram, o primeiro contato, foi muito interessante, que eu falo que Deus, ele vai, como se fosse mesmo uma teia, né? Eu estava saindo de casa e uma vizinha me falou assim, olha, tá tendo um encontro na Canção Nova e tem um padre lá da sua terra. Na verdade, ela não me falou do movimento, ela falou do padre, que era o padre Anderson, que era o diretor espiritual na época. E eu estava saindo para o trabalho. Aí eu disse assim, tá, quando eu voltar eu vejo. Mas totalmente assim, descompromissada. Eu já estava nesse processo de caminhada na igreja aqui em Marabá. Eu trabalhei, voltei para casa e resolvi ligar a televisão na Canção Nova. Foi aí o meu primeiro contato com o movimento de mães que oram pelos filhos. E aí eu já tinha uma viagem programada para Vitória na semana seguinte, porque eu moro em Marabá, mas minha família toda mora em Vitória, meu filho mora em Vitória, eu tenho uma netinha que mora lá em Vitória, inclusive tem um filho que mora aí em BH também, né? Uhum. E que estuda aí. Aí eu já tinha essa viagem programada, eu procurei a paróquia do Padre Anderson, tive um contato primeiro com ele, depois eu tive um contato com a coordenadora do grupo da paróquia dele, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, voltei para Marabá, partilhei isso com outras mães, partilhei com o meu pároco, que acolheu imediatamente. Nós imprimimos o manual do movimento da época e começamos a estudar. Isso foi em março de 2015. Quando foi em maio de 2015, eu tinha uma outra viagem para Vitória. E nesse dia, nessa viagem, eu fui visitar o grupo, né, da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E lá, quem estava lá por providência divina? A Ângela. E aí eu já tive o meu primeiro contato com a Ângela, já tinha levado, inclusive, a carta assinada pelo pároco, e lá ela já me enviou como coordenadora do grupo, que foi o primeiro grupo no estado do Pará, aqui em Marabá. Que bacana. Você estava aí falando, eu vou ver na cena, porque a Ângela não perde tempo, né? Você já Não. chegou, ela já te deu um cargo, ela bota todo mundo para trabalhar. Bota todo mundo para trabalhar. Aí eu fui coordenadora desse grupo. Hoje nós já somos mais de 90 grupos no estado, né? Depois eu fui coordenadora estadual por um período e depois ela me convidou para assumir a coordenação do Serviço Nacional de Filhos Prediletos, que é o serviço que reza pelos padres, né? Pelos sacerdotes. E posteriormente ela me Calma, peraí, calma. Vamos por partes. Primeiro você foi coordenadora estadual do Pará, né? Sim. E a gente sabe o Pará é um estado grandão, igual Minas Gerais, um estadão com distância territorial muito grande para poder ir abrir grupo. Um desafio, né, Giana? Queria que você falasse como foi para você, né, e hoje no lugar, a Leila no seu lugar, coordenar um estado com essa distância, tudo tão difícil. Moninha, é difícil, sabe? A extensão territorial é enorme, né? É um país, na verdade. E não é só isso. A dificuldade de acesso. Nós temos locais aqui que a gente só chega de barco. Então, realmente foi um desafio, mas na minha época, acho que foi menos desafiador do que na época agora da Leila. Acho que para a Leila, a abertura, o conhecimento do movimento se estendeu e com isso surgiram vários outros chamados, né? E aí ela tem sido realmente muito desafiador para ela. Eu, na verdade, consegui administrar um pouco um mundinho que ainda não era tão grande, né? Muito bem. Aí você assumiu também os filhos prediletos. Para as pessoas que não sabem, o que são filhos prediletos? São os filhos prediletos de Nossa Senhora. São os sacerdotes, desde o Papa, os arcebispos, os bispos, os padres, né? E os seminaristas e vocacionados. Então, a gente reza nesse serviço por todos eles, né? É um serviço que funciona no WhatsApp, nós temos mães que são dispostas a orar por esses filhos prediletos de Nossa Senhora, oferecer sacrifício. Então, nós temos um roteiro de oração. E, enfim, a gente reza por todos eles. E aí, esse roteiro de oração, eu sei que eu faço parte do grupo, a gente jejua, né, Giana? Coloca em oração, tem semanas que é 24 horas de oração sem parar pelos sacerdotes, né?
vigílias, né? A gente fez agora no Dia do Padre, a gente fez no final de semana anterior ao Dia do Padre, a gente fez uma vigília, e nós temos orações diárias, né? Então, assim, a gente reza o tempo inteiro por eles, né? A gente reza o tempo inteiro pelos sacerdotes, é verdade. Giana, e agora também você é a responsável nacional da súplica. Sim, sou. Esse também é um grande desafio, né? Esse para mim é um dos maiores também, junto com os sacerdotes, porque a súplica sustenta a gente, né? É o que sustenta. É como se, eu vejo como se fosse, são duas coisas que eu enxergo. Ou é um grande guarda-chuva que cobre a gente de todo ataque do inimigo e também é um grande chão por onde a gente pode caminhar seguro, sabendo que vocês estão nos sustentando na oração. Queria que você explicasse o que é o Ministério de Súplica. Então, o Serviço Nacional de Súplica é a intercessão, né? Que chama a igreja, na verdade, isso é uma nomenclatura, porque a Ângela discerniu a mudança do nome do serviço devido ao fato do nosso carisma já ser um carisma de intercessão. Então, intercessora seriam todas as mães do movimento. E as mães que rezam pelo movimento, que sustentam o movimento na oração, na oblação, nas vigílias, elas teriam um nome distinto, né, do serviço, súplica, embora as mães continuassem sendo chamadas de intercessora. Então, nosso papel é rezar. Nós rezamos, né? Nós rezamos pelo movimento, por tudo que compõe o movimento, as ações, as mães, os filhos, as famílias. Nesse tempo de pandemia, eu posso te dizer que o nosso joelho raramente está ficando longe do chão. Graças a Deus, né? Porque esse é um grande chamado. Eu nunca me imaginava conduzindo esse serviço. Eu gosto de rezar, sempre gostei, mas Deus tinha um plano muito maior para mim. Eu falo que dentro do movimento, o versículo que rege o meu serviço é justamente Jeremias 1, que eu disse para Deus: Senhor, eu sou apenas uma criança. E ele disse: não digas que é uma criança, vai, que eu colocarei palavras na sua boca. E é isso que ele tem feito comigo. Eu estou aberta à graça de Deus. Ai, que coisa linda, Giana, amém, amém. E a gente vê isso mesmo, à medida que o Senhor foi abrindo seus olhos, abriu o seu coração também, para te preparar para a batalha, que a obra é dele, né? É verdade. Imagino que não só o seu testemunho, você tem milhões de testemunhos, e eu queria que você contasse um testemunho, porque o testemunho arrasta as pessoas, né? Sim, quero falar de um testemunho de uma mãe que ela chegou no meu grupo, eu ainda era coordenadora, e ela chegou destruída. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e que ela está destruída? A gente não sabia se era uma pessoa, se era alguém que estava desfigurada. Eu me lembro que no primeiro dia dela de grupo eu a abracei e eu não conseguia nem ouvir o som do choro dela, porque ela não tinha forças para chorar. Um filho usuário de droga, um filho que trazia muito problema para ela, mas que hoje é uma mulher restaurada em Deus. Os problemas acabaram? Não, não acabaram. Hoje ela vive talvez até um problema maior com o filho, mas a gente vê a sustentação. Então, no caminho de Deus, a gente precisa ter essa certeza. Os problemas, eles não vão sumir, as tribulações não vão acabar, muito pelo contrário, né? Lá em Eclesiástico 2 diz, né? Filho, se prepara quando você é chamado para o serviço do Senhor. Mas o que a gente tem a certeza? Dessa segurança, né? Como eu falei lá em Jeremias 1. Ele está conosco, é Ele que vai colocar a palavra na nossa boca, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai dar nossa força, né? Então, hoje, essa é uma mãe que está dentro do movimento, uma mãe que a gente vê uma identidade, porque nem isso ela tinha perdido a sua identidade, hoje ela é uma mãe restaurada. Então, assim, ela é um grande exemplo para mim, né? E com relação a mim, como eu já falei, para mim, meu maior testemunho não é minha cura física, é aquilo que Deus tem feito na minha vida gradativamente, né? Mudado o meu jeito de ser, mudado a minha forma de falar, mudado o meu comportamento, enfim, é um processo, né? Como eu disse, que só vai se concluir com a minha morte, mas que Deus tem feito maravilhas na minha vida. Ai, Giana, tão lindo. Giana, quando a gente vê que a gente testemunha isso diariamente. Para você, a maior importância do movimento na vida de tantas mães?
É essa força, né, Moninha, que o movimento nos dá, porque nós sabemos que não estamos só, nós estamos juntas orando, né? Então, quando uma começa a esmorecer, a outra segura. E não é importante não deixar de existir, né? Eu gosto muito de citar a palavra, porque eu acho que a palavra, ela nos sustenta na certeza de uma verdade, né? Então, quando Moisés orava pelo povo que estava guerreando com os amaleques, e quando ele mantinha as mãos seguras, firmes, o povo vencia. Quando ele baixava a mão, o povo começava a perder. E quem o sustentava? Quando Arão e Hur sustentavam as mãos dele, o povo conseguiu vencer. Então, assim é no movimento. Nós estamos uma sustentando a outra para vencer o inimigo de Deus, que quer jogar os filhos de Deus na sarjeta, no chão, e que nós não podemos deixar. Eu tô vendo, enquanto você tá falando, tá passando as fotos da viagem de peregrinação a La Salete. Ai, Giana, tô você fazendo a leitura lá em Lourdes. Como que foi a experiência da peregrinação para você? Não, indescritível, né? La Salete, olha, Lourdes é grandioso, Lourdes é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Foi assim emocionante fazer a leitura na Santa Missa, na Gruta de Lourdes. São coisas assim que Deus tem preparado para a gente que a gente nem imagina que um dia vai acontecer, né? Mas La Salete, Moninha, é de uma simplicidade, de um silêncio que mexe com tudo aquilo, com todas as vozes interiores que nós temos. É como se aquele silêncio calasse todas as vozes que nós temos interiores, que tentam nos desviar do caminho. Então, assim, eu tive uma experiência linda em Lourdes, mas La Salete foi inigualável. Eu quero muito voltar e viver novamente aquilo que eu vivi. Não dá para descrever. Precisa ir. Vá, La Salete. La Salete, a sensação que eu tenho é um silêncio ensurdecedor, né? É uma coisa que desinstala a gente aquele lugar, né, Giana? Exatamente, tudo, né? Desde o quarto, na hora que eu entrei no quarto, aquilo já mexeu comigo, sabe? A simplicidade do lugar, o refeitório. Eu não consigo te dizer o que mais me chamou a atenção em La Salete, porque tudo me chamou a atenção, tudo mexeu comigo de alguma forma, entendeu? Né? Então, assim, como eu te falo, desde os detalhes, como o quarto, o refeitório, tudo. A igreja, né, as imagens, tudo mexeu comigo de alguma forma. Ai, maravilhoso demais. Eu ficaria a manhã inteira a gente conversando, trocando experiência, e aí eu pergunto para você, porque o tempo aqui voa. Giana, a mãe que está nos assistindo e agora sentiu vontade de abrir um grupo, o que ela tem que fazer? Então, a primeira coisa, ela deve procurar o pároco, mas eu até acho que antes de procurar o pároco, ela deve procurar um grupo próximo da casa dela, caso tenha algum grupo na cidade, perto, que ela possa visitar, ver a metodologia do grupo, porque muitas vezes a gente vai na empolgação, né? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo também já aconteceu. Da gente ir na empolgação, achar que o chamado da gente é aquele, mas a gente não tem um outro chamado dentro da igreja. E ótimo, cada um no seu chamado, embora toda mãe já tenha um chamado a rezar pelo filho, mas não necessariamente seja movimento de mães. Uma vez que ela sentiu aquele chamado verdadeiramente no seu coração, procure o seu pároco, porque o movimento ele anda em conformidade com a igreja. É necessário que o pároco assine uma carta de aceitação, olha, o meu pároco, ele aceitou, o nosso primeiro encontro não tinha horário na igreja, ele abriu a garagem da casa dele para a gente fazer a nossa primeira reunião. Então, assim, isso foi em 2015, que o movimento não tinha algumas regras, né, que hoje tem, que precisa ser na igreja, em alguma dependência da igreja. Então, ele se disponibilizou. Procure o seu pároco. Você pode entrar no site do movimento e lá tem o serviço de novos grupos, que as meninas vão dar todas as orientações para que você possa iniciar um grupo, né? Então, os passos são esses. Mas eu aconselho que o primeiro passo seja esse. Visite um grupo. Se você tem oportunidade, visite um grupo. Isso mesmo. Ô, gente, muito obrigada. Para quem não sabe, Giana é pediatra. Imagina a vida de um pediatra em plena pandemia, né, Giana? Que Deus abençoe muito
Eu Abençoe. estou no consultório, estou aqui, parei as consultas, tem menino ali me esperando, mas daqui a pouco a gente continua, eles Nós, sabem que eu, né? nós estamos Mas é ouvindo os assim mesmo, gritinhos deles aqui. é Giana, muito assim mesmo. obrigada de você ter parado sua manhã e conversado com a gente. Deus abençoe abundantemente o seu trabalho, suas mãos. E até qualquer hora que a gente encontra. Um beijo, se Deus quiser, tá? Um beijo, fica com Deus. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de transformação, de ter sido chamada para esse movimento que eu tanto amo, né? E de estar aqui nessa manhã conversando com vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus e contem sempre com as nossas orações. Amém, querida. Um beijo.